Olá, gente! Aqui é um tutorial, mini tutorial, que eu vou dar dicas para análise de certidões para o processo de reconhecimento de cidadania italiana por descendência pelo Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro. Por que algo tão específico? Porque cada consulado tem uma regra, cada comune tem uma regra, judicial tem outra regra, e os modos de ser reconhecido também, cada um tem uma regra. Então eu vou fazer bem específico da situação que é no Rio de Janeiro. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre neste distrito, neste estado, nessa cidade, corrente ano, quando precisa retificar ou não, e dar algumas dicas para você fazer sua própria análise. Lembrando que essa aqui é uma certidão, né, um papel timbrado, né, do governo, porque eu fiz o textinho aqui, né, mas tem que lembrar que ele vinha aqui, só para lembrar como é que é mais ou menos o papel, para não achar que pode ser impresso papel branco. Não pode, tá, gente? E primeiras dicas que eu dou é, quando for fazer sua análise das suas certidões, faça com calma, imprima cópias, pegue marca-texto e marque as principais informações, para que você possa comparar elas com outras certidões. Se aparecer na certidão de casamento do Giuseppe Rossi, que ele é natural de Vila Velha, Espírito Santo, em todas as outras certidões que aparecer a naturalidade dele, vai ter que ser Vila Velha, Espírito Santo. Então, por exemplo, nós temos aqui no Espírito Santo um município que ele foi emancipado. Então, por exemplo, as pessoas nasciam antigamente na cidade de Colatina, era um grande município, que emancipou, acho que foi nos anos 80, não tenho certeza. Então, uma pessoa que nasceu nos anos 60 lá, nasceu em Colatina. Então, vai parecer, por exemplo, que Giuseppe Rossi nasceu em Colatina, mas numa região que foi emancipada e virou Marilândia. E no óbito dele aparece que ele faleceu, ele é natural de Colatina, ou até mesmo já atualizado Marilândia. Todas as informações vão ter que ser atualizadas para Marilândia, quando tem essa emancipação. Isso tem várias regrinhas, está no guia, vou deixar o link do guia na descrição aqui do vídeo. Baixa o guia, olha retificações. Então, assim, você vai ter que olhar todas essas informações. Apareceu, tem que analisar se emancipou, se trocou de nome, e se está coeso, se todos os lugares estão com o mesmo nome, ok? Então, outra informação, vai aparecer que Giuseppe Rossi nasceu em 1980. Sempre que fizer menção à idade dele, seja no casamento, no óbito, no nascimento dos filhos, se aparecer, no nascimento dos netos, às vezes aparece a idade dos avós no nascimento dos netos, não é obrigatório, mas se aparecer, é necessário que se analise se está correto e se não tiver, que se retifique essa informação. Então, dados que vocês têm que olhar sempre que aparecer: locais, datas, idades e nomes. Até a grafia dos nomes, porque, né, no Rio de Janeiro é necessário retificar sobrenomes, mesmo quando é apenas uma letra. Novamente, no guia explica todas as retificações que são necessárias. Então, assim, outras informações também. Gênero, acontece muito de erros de gênero, e essas coisas. O que não precisa retificar, geralmente, cor, né, etnia, porque isso é autodeclaração, é percepção das pessoas. Então, pode não ser necessário retificar essa informação. Mas então marque todas as informações, escreva no caderno ou coloque numa planilha e compare com todas as certidões daí para frente. Vão ter que ter a mesma informação, ok? Então vamos lá para as outras questões. Então aqui a sua certidão vai vir com brasão e essa parte azul aqui escrita vai vir já do papel timbrado. Daqui para baixo, o padrão no Brasil é não ter padrão. É sério mesmo, gente.
Cada cartório faz de um jeito. Eu acho isso um absurdo, porque isso dificulta você fazer análise, você perceber se está todas as informações corretas, se tem alguma coisa faltando, se aquilo é necessário ou não. Mas não tem, não existe. Eu pesquisei aqui, não existe nada que proíba, por exemplo, desse cabeçalho, dessa situação aqui. Não tem nada em nenhum lugar que obrigue a fazer, nem que desobrigue a fazer. Então, é assim. Então, em algumas certidões, vai vir o nome do oficial, que é o responsável, escrito lá, oficial de registro do distrito, comarca. Às vezes colocam telefone, às vezes colocam e-mail. É normal ter isso aqui. Não é obrigatório. Obrigatório é ter o tipo de certidão. Isso é obrigatório ter. Às vezes vem o nome da pessoa, às vezes não vem. Também é normal ter ou não ter. E depois vem a matrícula, é obrigatório ter a matrícula da certidão. Tudo isso aqui, tirando a certidão de nascimento ter o teor, não é obrigatório e não serve para você analisar o teor da sua certidão. Então, vamos lá. A partir daqui começa a certidão, mas não ainda o livro. Tem todo um cabeçalho onde o oficial vai dizer que ele está fazendo isso por requerimento da lei. Às vezes ele cita a lei, às vezes não. E que ele reviu o livro, qual que é o livro, qual que é o número do livro e tudo mais, a folha. Então, esse cabeçalho vai mudar algumas palavras e tudo mais, mas ele sempre vem. Não importa o que está escrito aqui. Não serve para análise da certidão. Ah, tem aqui, ó, o distrito, o município, a cidade, o estado, não serve para nada. Isso aqui é só o cabeçalho atual, do dia de hoje, que você solicitou hoje, entendeu? É essa informação. Geralmente vem com o seguinte teor, nos seguintes termos, tem várias formas, mas depois dos 2 pontos é o que começa o que estava no livro. O que é uma certidão de ter o teor? O oficial, ele vai pegar o livro, vai lá procurar o livro 1A, vai abrir na folha 222, vai achar o termo, porque às vezes na mesma folha tem 2 termos diferentes, né? Tem 2 registros diferentes. Vai pesquisar exatamente esse e vai digitar tudo o que está escrito ali, com todos os erros ou não. Ele não pode mudar uma letra que seja. Ele, entendeu? Ele sabe, às vezes, que tem uma palavra que está escrito errado, tipo, às vezes tem idade em vez de idade, porque antigamente se escrevia dessa forma. Ele não pode mudar nada. E lembrando que erros de português, tipo idade, contraente com H no meio, assim, não é um problema para retificar, entendeu? Não precisa retificar isso. Mas voltando à nossa certidão, lembrando que todos os dados aqui são fictícios, estou respeitando a LGPD, tudo certinho, tá? Eu só peguei um exemplo, digitei mais ou menos aqui. Então, é assim, aos 22 dias do mês de outubro do ano de 1980. Ah, mas tem aqui entre parênteses o ano em numeral. É necessário? Não, se não tiver no seu, não tem problema, ok? Nesta vila de Colina, sede do distrito de igual nome. Então, o distrito também se chama Colina. Município e comarca de Cidadópolis. Lembrando que comarca não é sinônimo de município. Cidade e município são sinônimos, servem como sinônimos. Mas comarca não, porque muitas comarcas, às vezes, abrangem mais de um município. E muitas, né, não serve para fazer como uma cidade. Estado de São Paulo. Então, nessa certidão, dentro do termo, dentro do teor do livro, está descrito o distrito, o município, o estado bonitinho, além da data também toda bonitinha. Então, ele diz que em meu cartório compareceu o pai do registrando e, perante as testemunhas adiante nomeadas e no fim assinadas, declarou que no dia 20 de outubro, o que acontece? Muitas vezes o pai,
ia uns dias depois, às vezes até anos depois, tem esses casos, né? Mas assim, o comum é ir uns dias depois declarar o filho. Então, ele foi no dia 22 e declarou que no dia 20 de outubro de 1980, às 9 da manhã, em domicílio, no lugar denominado Fazendinha. Isso geralmente acontece muito. Não precisa procurar se existe lugar ou não. Isso aqui geralmente é o nome de uma localidadezinha, como se fosse um bairro, às vezes até menor, entendeu? Nesse distrito nasceu. Nesse distrito. Camila apareceu nesse distrito. Vou ter que retificar? Não, porque ele faz referência ao distrito, neste distrito aqui, neste distrito, nesta Vila de Colina, sede do distrito. Então, está se referindo ao distrito que já foi falado antes. Nasceu Cláudio Rossi, do sexo masculino, de cor branca, filho de Giuseppe Rossi, de profissão lavrador, e de Maria Soares Rossi, de profissão do lar. Naturais deste estado. Camila, naturais deste estado é uma naturalidade e não tá deste estado. Vai dar problema? Não, porque tá aqui, ó. Nesta vila, neste estado. Essa vila neste estado, tá aqui certinho. Domiciliados e residentes neste município. Camila, tem problema neste município? Não, daqui ó, o município de Cidadópolis. São avó paternos e a partir daí, né, eu não botei mais nenhum erro. Então, para essa certidão aqui, é as informações que bastam. Então, nessa certidão, não há necessidade de corrigir neste distrito, nessa cidade, nesse estado, nada. Ok? Vamos para outro exemplo. Eu gosto de falar que tudo na cidadania italiana depende. Depende do que você vai fazer, da onde, de como, qual meio, quem vai olhar suas certidões. E a Luciana de Martino me falou uma coisa que eu acho que eu devo passar para vocês, que é muito importante. No caso quando está neste distrito, nessa cidade, nessa localidade, neste estado, mas está se referindo ao nascimento, ao acontecimento do nascimento, do local de nascimento da pessoa, existe uma lei que pode ser bem interessante fazer essa retificação. É aquilo que eu falo com vocês. A gente ensina pelos relatos que nós recebemos, que vai acontecendo e vai passando. Dessa forma, passa. Mas já foi relatado em alguns locais que eu não vi, mas teve o relato de gente que viu, que não passou dessa forma. Tendo neste distrito, neste município, nessa cidade ou neste estado somente onde se faz referência à naturalidade do registrado. Entendeu? Que seria a naturalidade de uma pessoa falecida e também aos eventos da onde ocorreram. Então, nesse caso aqui, tem uma lei que permite, vamos lá. É a lei número 6.015, de 31 de dezembro de 73, que se dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. É uma lei bem comprida, tem bastante coisa, vale a pena dar uma lidinha, mas olhando o artigo 110, tá aqui, ó, que é sobre retificações, restaurações e suprimentos. E diz que, cadê aqui? Artigo 110. O oficial retificará o registro, a verbação ou a anotação do ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representado, legal ou procurador, independente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de. Então, isso significa o quê? Que você, dependendo do caso, que está listado aqui embaixo, você pode ir no cartório e ele é obrigado a retificar sem chance de mandar ele para judicial ou se recusar a fazer, ok? Entre várias situações que podem acontecer, que
que ele tem que corrigir, existe essa indicação aqui. Aqui, ó, parágrafo 4º. Ausência de indicação do município relativa ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local de nascimento. Sendo assim, eu vou falar o que eu acho que deveria fazer. Neste caso aqui, que aconteceu, declarou que no dia 20 de outubro de 1980, às 9 horas da manhã, em domicílio, no lugar denominado Fazendinha, neste distrito, eu retificaria para colocar o município e o estado claramente indo ao cartório e exigindo o cumprimento dessa lei, ok? Se o cartório se recusar a fazer, vocês podem procurar a Defensoria Pública. Desculpa, o Tribunal de Justiça, a Corregedoria, para reclamar. E, então, nesses casos onde se fala sobre o registrado, coloque por extenso. Agora, somente em casos que fale do registrado. No caso aqui, é sobre a naturalidade do Cláudio Rossi, que ficaria neste distrito que se faria referência ao distrito de Colina, no município de Cidadópolis, estado de São Paulo. Então, nesse aqui. Agora, em casos de pessoas e eventos que não fazem menção ao registrado, como, por exemplo, o pai e a mãe são naturais deste estado, não há necessidade de retificar. Agora, Camila, você falou que geralmente o consulado deixa passar e tal, então eu não quero fazer porque é um custo a mais. O que você acha? Eu peco pelo excesso, mas você tem o direito de fazer o que você quiser, ok? Eu dou as opções para você fazer aqui. Aqui eu dei um exemplo de um outro cabeçalho diferente. Certidão inteira de teor de nascimento de Cláudio Rossi. Pode acontecer isso sem a menção do cartório, que muitas vezes eles colocam aqui embaixo, tem que ter qual que é o cartório, eles colocam tudo certinho no rodapé, mas não colocou aqui. Então, aqui é o mesmo texto, só mudei aqui em cima. E vamos lá. Aqui. Esse quadradinho pode aparecer em muitas certidões. Também não é um problema. É mais uma forma, mais um layout que cada lugar tem o seu. Então, vamos lá. Lembrando que todo esse texto aqui no começo, ele não serve para análise de certidão. É somente o texto que o oficial que fez hoje a sua certidão de teor, que digitou, tem que colocar. Começa aqui a certidão. O que estava no livro começa aqui. Então, novamente, aos 22 dias do mês de outubro do ano de 1980, em meu cartório, compareceu o pai. Perceba, em meu cartório, até agora não fez nenhuma menção a um local. Ah, mas Camila está lá em cima. Não serve. Aquilo é atual. Tem que estar no texto do livro, que está lá no livro. Compareceu o pai do registrando e, perante as testemunhas adiante nomeadas e no fim assinadas, declarou que no 20 do corrente mês e ano, na verdade, desculpa, que eu digitei errado, no 20 dias do corrente mês e ano. O que é corrente mês e ano, Camila? Corrente mês e ano, que o mês de outubro do ano de 1980. Não tem problema, está se referindo a uma data que já foi colocada antes. Às 9 da manhã, em domicílio, no lugar denominado Fazendinha, nesse distrito. Que distrito é esse? Que distrito é esse? Não tem. Nasceu Cláudio Rossi, do sexo masculino, de cor branca, filho de Giuseppe Rossi, de profissão lavrador, com 32 anos de idade. Maria Soares Rossi, de profissão do lar, 29 anos, naturais deste estado. Que estado? Ah, Camila, tá lá em cima. Não tá lá em cima. Isso aqui não faz parte do livro. Se eu deletar isso aqui, que estado? Que distrito? Não tem. Entendeu?
Então, aqui é necessário retificar. Entendeu? Domiciliados neste município. Não tem nada aqui. Então, nesses casos, se retifica. Aqui, se não tivesse o ano, e tem corrente mês e ano, teria que corrigir. Porque não teria menção a que ano seria. Outra coisa também que tem que retificar ou tem que analisar. Vamos lá. No caso dessa certidão, colocou que a idade do Giuseppe Rossi é 32 anos. Você vai ter que olhar em certidões anteriores para ver se Giuseppe realmente tem 32 anos. Se não tiver menção à idade dele, não precisa colocar. Maria Soares também, 29 anos. Mas eu não tenho a certidão dela porque a minha cidadania vem pelo Giuseppe. Olha pelo casamento. No casamento é obrigatório ter a idade dos noivos. Lá tem que retificar. É uma informação importante porque tem que comprovar que eram maiores de idade, tem que ter a data de nascimento ou a idade, tá? A data de nascimento serve. E tudo mais. Então, aí faz pelo casamento. E aqui também apareceu uma outra informação. Casados no cartório do distrito de Planalto, município de Vilópolis, neste estado. Não precisa informar se eles eram casados ou não, em qual distrito ou não, em qual cartório não. Mas já que apareceu, aí tudo é assim. Se apareceu, você se lascou e vai ter que analisar isso. Então, vamos lá. Casados no cartório do Distrito Planalto. Você vai voltar lá na certidão de casamento do Giuseppe e da Maria Soares Rossi e ver se é nesse cartório mesmo. Se não for, você tem que retificar. E se eles não eram casados, você vai ter que retificar que eles eram casados, que para colocar, tirar essa informação. Então, a análise de certidão necessita que você se sente com calma, com suas certidões, e faça e refaça a análise mais de uma vez. É muito importante. E pegue todas essas informações e veja se elas já foram referidas em algum momento e elas vão ter que estar batendo uma com a outra. Basicamente, a análise é isso. É muito por cima que eu fiz aqui, mas estava criando já um pouco de medo nas pessoas. As pessoas estavam um pouco em pânico com essa questão de nesse distrito, nessa cidade. E eu vim aqui, então, fazer essa dica bem simples, né? Um tutorial bem simples, só para explicar em que momento que necessita retificar ou não. Se tiver alguma outra dúvida, eu não sei explicar muito bem, deu para perceber. Eu estou fazendo o meu melhor aqui para vocês, para ajudar vocês. Mas se ficou alguma dúvida, na descrição eu vou deixar 2 grupos que vocês podem entrar para tirar dúvidas, perguntar para a gente. Nós estamos lá, toda a comunidade está se ajudando, a gente também está lá ajudando. Vocês podem entrar, ficar à vontade, que a gente ajuda vocês nas dúvidas que ficaram. E é isso aí. Obrigada por assistir até agora e até a próxima.